partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O seu programa. Aqui na Unisantos, canal 40 UHF 12NET. O nosso programa vai ao ar, gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. O nosso programa de hoje tem algumas coisas a serem comemoradas. A primeira delas é que recebemos o aval da Unisantos para que pudéssemos ter agora 3 programas inéditos, nas terças, quintas e sábados. Nas terças-feiras e quintas-feiras vai ao ar a partir das 13 horas, das 13 às 14 horas. E no sábado, ao meio-dia a 1h da tarde. Esses são os novos horários. A partir desta semana, agora, teremos então essa nova fase do nosso programa. Nos sentimos orgulhosos por isso, porque demonstra que tanto a televisão como o público tem sido receptivo ao trabalho desenvolvido há quase 2 anos aqui do nosso programa. O segundo fato a ser comemorado é a indicação pelo Papa Francisco do novo bispo diocesano da região. Trata-se do Dom Tarcísio Escaramuza, que vai ser o 6º bispo diocesano, né, desde 1924, quando se assumiu o primeiro bispo da época, e agora ele vem para assumir a Diocese de Santos. É evidente que a comunidade católica se sente alegre por isso, mas a repercussão, a importância da presença de um bispo também se reflete em toda a comunidade. Portanto, acho que é uma alegria geral para todos nós que vivemos aqui na região, não é, da Baixada Santista. Desejamos ao bispo um feliz trabalho. Ele vem com um lema bastante interessante: e habitou entre nós, né? Uma mensagem importantíssima que mostra a força e a disposição desse novo bispo da diocese. Muito bem. Temos também a destacar, nesta semana, a lei que foi promulgada aqui em Santos, com relação à possibilidade de que as acompanhantes de gestantes possam participar do parto, né? Como sabem, chamam-se a doula, ou dula, como a pronúncia varia, que é aquela acompanhante, aquela pessoa que durante o parto, principalmente de gestações complicadas, ajudam a gestante no dia a dia, e que agora recebem autorização para estar na hora do parto, dentro da sala de parto, colaborando evidentemente com a evolução positiva daquele parto. Então é uma lei que achei muito interessante e por isso destaco para o nosso público telespectador. Muito bem, outro motivo de comemoração e de uma certa forma vai ser a chamada para o nosso programa de hoje, é que há 70 anos encerrava-se a Segunda Grande Guerra Mundial. Foi um terrível flagelo para a humanidade. Foram perto de 20 milhões de pessoas sacrificadas naquela oportunidade, aqueles anos da guerra, né? E agora estamos comemorando, o mundo inteiro, o mundo livre está comemorando esse fato fantástico de que há 70 anos encerrava-se aquele conflito bélico. Muito bem. Figuradamente, podemos dizer que aquele momento do final da guerra representou um pleito à liberdade. E, por que não dizer agora, no dia de amanhã estaremos comemorando a data da libertação dos escravos no Brasil. Um outro flagelo que atingiu o nosso país, foi o último país a eliminar a escravidão
no mundo e, portanto, é também um motivo de grande alegria essa comemoração todos os anos, no dia 13 de maio. Então, o programa hoje vai destacar exatamente este evento. Para tal, trouxemos aqui 2 representantes ativos, 2 militantes, 2 ativistas do movimento negro, a começar aqui à minha direita, o Walter Pereira de Carvalho, que é engenheiro e presidente de honra do Conselho da Comunidade Negra da nossa região. E ele é um dos que tem atuado diligentemente no sentido da correção dessas defasagens, né, que ainda perduram, por incrível que pareça, nos dias de hoje. Walter, eu ofereço câmeras e microfones para os seus cumprimentos ao nosso público telespectador. Meus cumprimentos a todos. Me sinto muito grato de estar aqui presente e poder participar e falar sobre a importância do 13 de maio na história do Brasil. Estou à sua disposição, doutor. Também estamos com o Décio Couto Clemente, que é presidente de uma ONG, a ONG que é o Instituto Brasileiro do Pensamento Negro, né, da qual o Walter também é conselheiro, não é, Walter? Certo, muito bem. Então, Décio, também os seus cumprimentos ao nosso público. Doutor Hélio, é uma satisfação muito grande estar aqui no programa e falar sobre 13 de maio, falar sobre o negro, é uma satisfação, um prazer muito grande, porque a gente está levando, além da nossa mensagem, nós estamos levando também o que é a história ficou marcado para o nosso país. Não só as crianças, como até o adulto mesmo, muita coisa que ele não pegou no banco da escola, nós vamos poder também acrescentar e enriquecer o conhecimento sobre a africanidade. De início, já agradecemos a ambos pelo ter atendido o nosso convite, né? Nos sentimos realmente honrados. Para ajudar nas entrevistas, sempre comigo, Adriana Colucci. Tudo bem, doutor Hélio? Aos nossos entrevistados. Olha, Décio e Walter, tivemos uma difícil tarefa, viu? De fazer o programa sem a presença do doutor Hélio. Não foi nada fácil. E nós fizemos uma pequena homenagem a ele, mais uma primavera que ele completou. Foi bonita a homenagem. Mas, como eu não consigo ficar só nas palavras, eu tenho que ir aqui, eu tenho certeza que os telespectadores também gostariam de fazer isso. Ir lá e dar um grande abraço a ele. Parabéns. E continue sendo essa pessoa íntegra e profissional como é. Mas ele ganhou um grande presente, viu? Foi a vitória do Santos. Presente para nós, né? Sim. A gente tem que falar ao vivo. Foi um grande presente que ele recebeu. Eu agradeço essa homenagem, né? Evidentemente que a passagem do aniversário sempre é marcante para todos nós, né? E a citação do Campeonato do Santos, aproveitamos o momento para cumprimentar toda a comunidade santista pela grande vitória, sagrando-se campeão paulista de 2015. Mas, meus amigos, realmente o programa já se vê, vai ser muito importante, né? Porque reflete um sentimento nacional, né? Não há nenhum brasileiro que, primeiramente, não se envergonhe de toda a história do passado, mas, por outro lado, também todos estamos integrados dentro deste movimento, né, para resgatar coisas que ficaram do passado, mas que devem, nos dias de hoje, serem realmente corrigidas. Eu gostaria, Décio, você que eu sei que é um profundo estudioso do movimento, fizesse um breve histórico ao público, porque nós aprendemos na escola aquela história, mais ou menos, aquela mesmice, né? Mas certamente existem outros fatos históricos que o público às vezes não conhece e que você, naturalmente, dentro da sua prática nesse trabalho, possa passar ao nosso público. Então, doutor Hélio, eu acho que a gente tem que iniciar pela vinda dos africanos aqui para o Brasil, que foi na década de 1538,
E o porquê a vinda dos africanos, dos países da África? Porque a necessidade da mão de obra para os fazendeiros que estavam aqui. E o índio, ele não foi bem aproveitado, porque ele tinha uma independência, que ele já estava na terra. Ele tinha uma total independência, não só de alimentação, dos costumes dele, da língua dele, que era difícil dos fazendeiros poder entender. Então, teve a necessidade, e a gente até coloca por volta de 1538, porque foi a época que um grande mercador, Calixto, ele foi buscar os africanos na África. E aí veio nas embarcações, muito rudimentares, né? Tanto que, na maioria das vezes, uma boa porcentagem dos africanos que vinham, eles não conseguiam chegar no Brasil e eram jogados no mar. Problema de doença, alimentação, guerra interna próprio dentro do navio, sofrimento mesmo, e já eram logo, na grande expressão, desovados no mar, né? Mas a gente tem também que ressaltar que esses exploradores da raça negra, o que eles faziam? Eles traziam de uma variedade de tribos e vilas. Por quê? Porque como cada vila tinha a sua linguagem, para eles não houver vamos dizer assim, uma unificação de movimentos. Por não entender da língua, facilitava a vinda deles. E aí já era colocado aqui no mercado para os grandes fazendeiros, né? Tanto que a história também diz que o primeiro grupo de africanos foi para a Bahia, para a fazenda Bahia, principalmente na cana-de-açúcar e tal. E isso fez com que houvesse essa vinda desses africanos para cá, sendo totalmente explorados, né? E aí iniciou-se, na realidade, uma escravidão. Essa escravidão, a história diz também que eles trabalhavam praticamente quase 14 horas por dia, eram colocados em senzalas e a alimentação deles era sobra, normalmente, da mesa do patrão, além de algumas obrigações de comida que eles tinham que ter. É aí que vem a feijoada, não é isso? É daí, né, que vem depois disso, história da feijoada. Essa mistura de comida que realmente se criou a feijoada, né? E com o tempo, houve até aquelas revoltas, né? Grupo de revoltas. E é onde começou a haver uma evasão, fugiam para locais muito ermos, que se deu o nome de senzalas, né? de quilombos. Né? A história diz também que chegou a quilombo a ter quase 20 mil negros. Revoltados com lideranças fortes, né? Que faziam com que houvesse até uma invasão de fazendas para poder libertar mais negros lá. Quer dizer, isso é um início mais ou menos da história que a gente pode até dar uma continuidade no caso do Walter aqui. Acrescentando a fala do meu amigo Décio, com relação aos quilombos, a nossa Baixada Santista foi muito importante nesse quesito, porque em Santos nós tivemos 3 grandes quilombos: quilombo do Jabaquara, quilombo do Pai Felipe e quilombo do Garrafão. E justamente esses quilombos que recebiam os escravos que fugiam do Planalto, eram recebidos aqui em Santos. Então, nessa época, o quilombo do Jabaquara chegou a ser o segundo maior quilombo do Brasil, perdendo apenas para o quilombo dos Palmares, onde viveu o Zumbi dos Palmares. Então, foi morto, né? Foi morto envenenado, foi isso? Não, ele foi morto por um bandeirante, foi morto. Ele foi traído por um próprio negro que levou o bandeirante no local onde ele se encontrava e ele foi assassinado. E também a nossa cidade de Santos, a Baixada Santista, foi muito importante com relação a onde muita gente deve conhecer, o Teatro Guarani. No Teatro Guarani era onde era assinado as cartas de alforria, dando liberdade aos escravos. Então a cidade realmente tem muita importância na história, na libertação dos escravos no Brasil. Só para acrescentar, até para os ouvintes, eu até fiz questão de anotar aqui, nós chegamos a quase 1.848.400 negros desembarcados. É um percentual muito grande da população. E por que a revolta do negro nas fazendas? Porque existia
a palmatória, açoite no pelourinho, o estupro de negras escravas. Existia também a castração, fratura de dente, martelada. Então, isso tudo fez com que o negro começasse a se revoltar. Aí sim, esta fuga, porque era uma opressão muito grande. Aí dá até o nome de escravos mesmo, eram realmente os autênticos escravos. Não era uma mão de obra barata que veio para trabalhar aqui mesmo, porque eles não tinham rendimento nenhum, simplesmente eram totalmente explorados. Aí houve uma sequência de dados que a gente pode até ressaltar, até chegar à Lei Áurea, que por 1850 houve a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz. E em 1871, a Lei Branco, que é a Lei do Ventre Livre, que a partir daquela data, as mulheres, as crianças que nasciam naquela data, daí em diante não iam ser mais escravos. Mas existe uma situação que essas crianças ficavam aos cuidados dos grandes fazendeiros até os 21 anos. Isso. E aí, por conta disso, eles eram obrigados a trabalharem até pagar sua dívida. Não era isso? Não foi? Isso, acrescenta. Você realmente tem esses detalhes que é o que a gente passa nas épocas atuais. Você tem em 1865 o Brasil é o único país das Américas que ainda tinha escravidão. Foi quando a Câmara começou a ter uma pressão muito grande junto ao governo português. Em 1880 houve a alforria, que concedia aquele documento que dava liberdade para o africano. Aí o fazendeiro ele assinava aquela alforria, liberava ele, e aí a gente vai voltar daqui a pouco a uma discussão muito importante, que é a liberdade sem ser liberdade. Você simplesmente, não dá mais o direito dele ser escravo e solta ele ao bel prazer. Aí o voto pode até discorrer um pouco mais. Muito bem. E é só para terminar aqui, em 1885, tem aquela assinatura chamada a Lei Saraiva, que é a lei dos sexagenários, que é de 60 anos, você tem 60, você já não passa a ser mais escravo. Também já não tinha mais grande produtividade, não interessavam mais como escravos, né? Muito bem. Citando, o Décio citou, o Walter também, o Zumbi dos Palmares, era realmente o líder dos negros na oportunidade e é considerado herói nacional. Nós temos no Brasil 2 heróis nacionais, Tiradentes e Zumbi dos Palmares. Bem, mas nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltaremos exatamente naquilo que o Décio deixou ao final da sua fala, que é exatamente o momento crucial da história, que é a promulgação da Lei Áurea. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, e na NET, canal 12. Relembrando ao público telespectador que nosso programa agora passa a ter 3 versões, nas terças, quintas e sábados. Um avanço que conquistamos para informar sempre ao nosso público. E nosso apoio cultural, né, doutor Hélio? O apoio cultural, sempre bem lembrado pela Adriana, do laboratório Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios da nossa região, com 4 unidades, Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, dando à classe médica a retaguarda necessária para um bom diagnóstico. Recomendamos sempre que os nossos públicos se sirva dessa maravilhosa unidade de assistência à saúde de nossa região. Também
da Clínica Renascer, de Fisioterapia de São Vicente, que também tem em suas instalações uma academia de esportes. Também a nosso público fica recomendado essa Clínica Renascer de São Vicente. Muito bem, hoje nós estamos comemorando a libertação dos escravos, no dia 13 de maio, né, em que a princesa Isabel decretou o final desse flagelo que atingiu o nosso país. Motivo, portanto, de grande comemoração. Para tal, trouxemos aqui dois ativistas do movimento negro, o Décio Couto e o Walter Pereira de Carvalho. Bom, no primeiro bloco havíamos encerrado com um histórico sobre os acontecimentos que culminaram, então, na decretação da Lei Áurea da princesa Isabel. É evidente que foram praticamente 4 séculos de escravidão no Brasil, um período extremamente longo, vários ciclos se passaram, e sempre o negro sendo evidentemente espezinhado, escravizado, sim, e portanto os motivos que levaram a essa mudança, culminando com a Lei Áurea, que eu gostaria que o Décio pudesse passar ao nosso público. É importante. Por que de repente, ou lentamente, aliás, o processo foi evoluindo ao ponto de chegar a uma situação em que já não era mais possível a manutenção daquela situação. Então o Décio realmente vai nos dar um panorama desses acontecimentos. Doutor Hélio, um minutinho. Vou usar um pouco a palavra do Décio. Não, só voltando um pouco ao ano de 1871, que foi assinado a Lei do Ventre Livre. Só gostaria de citar, porque o meu falecido pai, Armando Pereira de Carvalho, nasceu em 1886, justamente na Lei do Ventre Livre. Então, por isso que eu queria citar esse fato. Se livrou desse flagelo, não? Tá, vou passar para o meu amigo Décio. Não, mas a gente combina com a Lei Áurea, e que foi em 13 de maio, que a princesa Isabel assinou, e essa lei, ela simplesmente, importante, ela diz o seguinte: é declarada extinta desta data e revogam-se as disposições ao contrário. Isso quer dizer o quê? Nós simplesmente acabamos com a escravidão. E a continuidade? Depois disso, aí eu gostaria... Dia seguinte. Dia 14. Vamos analisar nos tempos atuais, claro que, grosso modo, uma Volkswagen, ela coloca 8.000 na rua, sem perspectiva. Quer dizer, de repente você tem mantimento em casa para um mês, mas e depois? Então, o que aconteceu, na realidade, com o negro na época, é que a partir do dia 14 de maio estavam livres. Mas o caminho, o que vão fazer num país que não é deles, de uma terceira, uma segunda, terceira geração, tudo isso, estudo, a continuidade, tem um preço, uma indenização. Então, é difícil você começar a entrar nesse mérito, é discutível esse mérito. Eu gostaria até da opinião do Walter nessa área, que é para a gente poder não ser polêmico, na realidade não ser polêmico, mas ser esclarecedor. Até a Adriana, pela pesquisa dela, pode nos ajudar, de que o negro, a partir do dia 14 de maio, uma outra vida, é uma vida super mais difícil. Eu também, eu acho o seguinte, Décio, realmente não houve uma preparação adequada para o após 13 de maio, porque o negro tinha tudo, né? Bem ou mal, era escravo, mas tinha moradia, tinha alimentação, tá? Então, emprego. Então, o que aconteceu? Ele teve que arrumar emprego com o próprio ex-senhorio. Eles voltavam, acabavam voltando. Entende? Ia comprar alimento na venda do senhorio. Iam ter que alugar uma casa do senhorio. Então, ele realmente ficou, não era escravo, mas ficou escravizado, porque tudo dependia escravo da sua própria liberdade. Do senhorio. Então eu até acho, Décio, eu lembro quando eu era garotinho,
a minha mãe, eu ia na vendinha comprar as coisas e usava a chamada cadernetinha para anotar o que comprou e pagava no fim do mês. Eu acho que isso aí surgiu após 13 de maio, porque eles não tinham assim, recebiam uma vez por mês, então deixava tudo anotado nessa cadernetinha. E o que acontecia? No fim do mês... Tinha que pagar tudo isso. Eles viviam mais do que ganhavam. E ficavam sempre presos, sempre amarrados aos ex-senhorios. Então, realmente, não houve uma preparação. Eu até também acho que o que aconteceu, principalmente no Rio, que foi o berço da libertação, foi onde foi assinada a Lei Áurea, eu acho que daí que começaram a surgir as favelas, porque os negros não tinham condição de viver mais na parte de baixo, começaram cada vez a subir. Então, daí começaram a surgir as favelas. E eu acho o seguinte, a partir do ano de 1900, do século XX, o Brasil deu uma abertura à chegada dos imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, e não deram nada contra isso, mas eles não deram essa mesma oportunidade para os negros que já estavam aqui na terra. Então, realmente não houve uma preparação adequada, foi uma coisa muito feita assim, em cima da hora. Vamos libertar porque não interessava mais manter os escravos. O Brasil foi o último país das Américas a libertar os escravos, então realmente não interessava mais, entendeu? Houve muita pressão, então vamos libertar os escravos, tá? Agora, Décio, pode dar sequência. Doutor, fica à vontade. Eu gostaria até de colocar um tema que me parece pode gerar até uma controvérsia. Eu até já sei qual é o tema. A questão é a seguinte, o que gerou, na verdade, a libertação dos escravos, me parece, foi aquela grande pressão por parte dos movimentos republicanos que já se instalava no país naquela época e que na pauta daqueles movimentos já se colocava a libertação dos escravos como uma meta, não é? Então o poder central exercido pelo imperador, evidentemente, teve que ceder a essas pressões. Fica uma dúvida realmente, Décio e Walter, se realmente a intenção do governo da época, o governo imperial, seria realmente essa, uma vez que os grandes fazendeiros, que ainda representavam uma força política muito importante, eles, evidentemente, eram contra tal decisão, mas vencida pela pressão política dos movimentos republicanos, me parece que o imperador, na pessoa da sua filha, a princesa, que exercia o governo interinamente naquele momento, ela acabou decretando a libertação. Talvez esse é um tema que poderia ser até colocado. Não, o senhor tem razão. Infelizmente, a história ela foi totalmente destruída, né? Não havia mais interesse não só das duas partes, tanto os republicanos políticos da época contra o grupo imperial, ela dá deixar para a história, né? Porque deixando para a história ia ter uma repercussão muito grande e ia ter realmente uma cobrança também. Nós iríamos até cobrar até hoje. E é nisso que eu gostaria de a gente entrar, mas antes disso ele vai dar uma colocação. Eu quero aproveitar também, doutor Hélio, de falar da importância da maçonaria na libertação dos escravos. Porque naquela época, os maçons, eles se reuniam naquela época e compravam as cartas de alforria dos escravos. Então foi muito importante a participação da maçonaria nesse período. E aí a gente, dando continuar essa segunda fase da história da escravidão, que nós colocamos. Houve a Lei Áurea, está todo mundo solto, vai tudo para a rua, só que não tinha moradia, não tinha estudo, não tinha condições financeiras, não tinha emprego, existia um subemprego que ela volta já numa outra condição para trabalhar para o fazendeiro já não tinha nem muito mais interesse, porque começou a aglutinar, a partir do momento que houve uma desigualdade, uma junção
das raças africanas, das tribos africanas aqui, houve uma linguagem, uma identificação. E atrás da identificação já houve um movimento de cobrança. Até no sentido de agressão, de discriminação, uma série de coisas. E aí é onde é discutível, eu gostaria de entrar nesse tema, que é uma segunda parte interessantíssima, como é que nós vamos pagar esse período todo de castigo que teve, de se trazer os negros da África, viver escravo, sem renda, sem educação, retirados à força de suas lares, né? Força. E aí o governo aqui nosso mais atual, ele colocou o que até perto de uma imitação mais americana, as chamadas cotas. E o que é na realidade a cota? É você recuperar o tempo. Muitas vezes, por isso que a gente fala que é discutível, cota, se todo mundo tem direito a cota, o negro, o italiano, o português, mas não é isso, é a recuperação desse período que o negro não conseguiu. Então, se você hoje vê que nós não temos colocação no mercado de trabalho, principalmente alguns cargos que exigem uma certa grau de conhecimento, é porque nós não tivemos esse tempo hábil de estar preparado. Nós não viemos desde baixo preparados. Hoje, ainda existe essa divisão de colocação entre o estudo particular e o estudo público. Muito bem sabe que o estudo particular, ele te dá um cabedal muito grande de conhecimento, ao ponto de você ir nas grandes universidades pagas e você ser bem-sucedido. E no público, que é a grande maioria do negro, porque não tem a condição de mercado ainda, ela tem essa dificuldade dos grandes concursos. Então, aonde foi se criado essa cota, para haver uma facilidade. E foi comprovado que nessas cotas, esse grupo de negros que adentra na universidade pública, ele tem um grande desenvolvimento e aproveitamento. Quer dizer, o que falta para ele, na realidade, é oportunidade. E aí é onde eu volto aqui no meu Instituto Brasileiro do Pensamento Negro, que a gente fundou. O Instituto foi uma reunião de negros da Baixada, não só de Santos, veio o pessoal do Guarujá, veio o pessoal de Cubatão, e nós criamos de São Paulo, e nós criamos esse instituto é voltado para isso, para o mercado de trabalho do negro, para a educação do negro e para a discussão sobre o crescimento do negro no mercado. Certamente o Décio estava se referindo às cotas raciais, que seria uma forma de se poder dar uma oportunidade maior a grupos, abre aspas, discriminados e que eventualmente poderiam se beneficiar nesse aspecto do estudo. O que ele certamente quis dizer que não se deva confundir estas cotas raciais com outras cotas que estão sendo discutidas. Agora se fala até em cotas para gays, né? Para o mundo, os lésbicos, portanto, mas não se deva confundir estas cotas, porque no caso, segundo o que o Décio acabou de falar, seria como que um ressarcimento da grande... que foi prejudicado, quer dizer, não tivemos acesso ao estudo. A história, ela comprova que nós não tivemos totalmente nenhum acesso. Hoje, nós temos uma abertura no mercado, não só de trabalho como no estudo, de um esforço da nossa nova geração. Mas os meus pais, os pais deles, os avós, não tiveram nenhuma condição, até porque não tinha 14 a 16 horas de trabalho escravo, você não tinha nem pensar, nem passava na cabeça, você tinha que ter, não, vai para a escola. Quer dizer, então na realidade uma recuperação. Já que não é, que a gente não pode entrar nem no mérito, em alguns países aconteceu isso, do pagamento como ressarcimento daquilo. Quer dizer, a gente tem, na história tem algumas coisas sobre isso, né? Alguns países, principalmente europeu, alemão, não é o nosso caso aqui, também que seria um caso meio bem polêmico e bem difícil, né? Embora já existissem estudos agora, já houve comentários de que se deveria estudar essas uma indenização, né? Econômica, exatamente. Quantos negros temos hoje no Brasil? O Walter, coordenador de igualdade racial, tem a obrigação de ter. Já sabe. Não, pelos dados do IBGE,
nós somos mais de 50% da população brasileira. Só que hoje a raça negra divide em preto e pardo. Então, entre preto e pardo, nós somos mais que 50%. Então, isso é muito importante. É inexorável que em algumas décadas nós teremos um país absolutamente negro, né? No aspecto da miscigenação sem dúvida. Que vai ocorrer, né? As novas gerações, em todas as famílias, existem já pessoas que já estão naturalmente ligadas a pessoas originárias, né? da raça negra, e certamente num futuro de algumas décadas podemos dizer que o Brasil seria um país absolutamente negro. Sem dúvida. Né? Perfeito. Mas no terceiro bloco, vamos falar de coisa alegre, coisa boa, né? Da culinária, do esporte, só gostaria de da cultura. Vamos fechar esse bloco, voltar um pouquinho, falar que sobre os movimentos negros nunca aceitaram comemoração no dia 13 de maio. O dia 13 de maio realmente é uma data que marcou de forma negativa a vida do negro na história do Brasil. Então buscou uma data para realmente comemorar a vontade do negro, os anseios do negro. Essa data é 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi. Zumbi dos Palmares morreu em 1695, no dia 20 de novembro. É realmente o nosso grande herói. Como o doutor Hélio falou, temos dois heróis brasileiros na história do Brasil: Tiradentes e Zumbi dos Palmares. Então, realmente, os movimentos negros comemoram no dia 20 de novembro. Então, em 20 de novembro, foi criado o Dia Nacional da Consciência Negra. Só para dar mais esse adendo. Muito bem, é uma colocação extremamente interessante e certamente vamos continuar nesse tema no próximo bloco, já que vamos para o intervalo. Mas eu gostaria de deixar no ar, a vocês dois, uma pergunta. Algum dia poderíamos finalmente dizer que o Brasil ele é um país de todos? Vamos para o intervalo e já voltamos em seguida. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, afiliada da TV Brasil, canal 40 HF 12 NET. Os nossos entrevistados de hoje são o Décio Couto Clemente e o Walter Pereira de Carvalho, ativistas do movimento negro na nossa região. Estávamos falando exatamente sobre as questões ligadas à Lei Áurea, né, que foi a lei que libertou os escravos ainda no Império, e agora, certamente, o tema poderia ser mais sobre as atualidades. Não é? Quais foram as conquistas já conseguidas e o futuro, o que nos espera, né, dentro desse trabalho que vocês vêm executando lá na Fundação? Gostaria de salientar que no ano de 2003 foi assinada a Lei 10.639, que diz o seguinte: a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas do município, nas escolas privadas. Então, tem essa obrigação de ensinar a cultura para os estudantes. Então, eu acho que foi uma vitória e um avanço. Nós realmente estamos sempre de olho, cobrando
e foi uma mudança que a tendência é sempre de melhora. Eu queria também falar, doutor Hélio, a contribuição do negro com relação à culinária, por exemplo. Hoje nós temos um prato que todo mundo conhece, que é a feijoada. E a feijoada nasceu lá na senzala, onde a sobra os senhorios não queriam aquelas sobras do porco, então o negro usava tudo aquilo e misturava, como a gente sabe, com o feijão e saía a feijoada. Tem o acarajé também, moqueca. Tudo isso é contribuição caruru do negro. Sagrada mistura essa. Claro, também na música, a importância do negro na música, também... Samba no pé. Samba, claro. Na parte religiosa, na cultura afro, tá? E então, hoje a capoeira, tudo isso veio do negro. Como é que veio? E a confraria? Como é que veio a confraria? Não é bem a confraria. Naquela época nós tínhamos as Irmandades dos Homens Pretos, como nós tivemos também em Santos, na Igreja do Rosário. Com a construção de igrejas que, pela própria comunidade negra, né? Sem dúvida, doutor. Igreja do Rosário. Isso mesmo. Eu queria só acrescentar, que aí nós estamos já na atualidade, mas por volta de 1937 foi criado um movimento negro que pudesse ter um avanço. Não só em nível familiar, mas em nível de sociedade. Então criaram a União Brasileira, e aí foi criado a parte mais social. Criou uma entidade social, ela se criou também até uma milícia de defesa, que pudesse fazer, criou escola pública só de negros. Então agora já há pouco tempo, anos atrás, em 1987, tinha um movimento para mais de 200 mil pessoas no estado de São Paulo. Ao ponto de, na época do governador Adhemar de Barros, ele fazer questão de estar sempre participando da reunião, porque para ele politicamente era interessante, e era uma fatia no movimento que poderia ter muita pressão junto ao governo, né? Então isso marcou a história, mas logo adiante Getúlio Vargas com a lei acabou determinando o término de todos esses movimentos assim, até para problema realmente de pressão. Mas hoje nós temos essas entidades de movimento negro, nós temos o próprio governo, tem os conselhos de comunidade negra, os governos federal criou a coordenadoria de igualdade racial, que na realidade é um braço para poder auxiliar e discutir e fazer levantamento, estudar tudo sobre o negro. Quer dizer, é interesse atualmente do governo, tanto estadual, federal e municipal, fazer com que tenha uma participação do negro na administração pública, na discussão sobre o assunto. E a gente nós estamos gradativamente crescendo. Claro que a nossa colaboração, ela é também na cultura, ela é no esporte, como ela mesmo disse, a divulgação junto, não só de escola de samba. A Beija-Flor esse ano, não foi? Isso, que homenageou a Beija-Flor, que ela o país africano? Homenageou o país africano, como Guiné-Bissau, como também o Martinho, que é praticamente nosso embaixador em alguns países africanos, como Angola, como Nigéria, trouxe também muito desse pessoal para o Brasil. Esse intercâmbio hoje é mais cultural, né? Então realmente um crescimento da nossa participação. Falta muito, falta até demais. Mas hoje o negro, principalmente aqui no Brasil, não é considerado muito mais, muito mais social. Claro, sim, que nós temos também muitos problemas racistas. Mas o racismo hoje, ele é cobrado. Existe uma delegacia em defesa, coisa que não existia na época antiga. Hoje o negro ele pode recorrer a uma delegacia para fazer uma queixa. Há uma punição, tá? Com essa lei da empregada doméstica, também houve uma igualdade em termos, não só em termos empregatício, porque hoje não é só a negra empregada, existe a branca empregada, como já existe uma juíza negra,
Existe muitos advogados negros. Essa abertura, ela é salutar. Falta muito. Hoje nós temos é difícil ter um Supremo Tribunal tirando o Joaquim Barbosa. Agora, quando vai ter um outro Joaquim Barbosa que possa ser um espelho para nós? Quando vai ter, nós vamos ter um governador negro? E é tão importante que se diga isso, porque é uma coisa irreversível. Nós estamos dentro de um país, torna a dizer, praticamente negro, né? Então, por que ainda existirem bolsões, né, de segmentos da sociedade que ainda queiram lutar contra essa realidade? Então, acho que o trabalho da Fundação nos parece extremamente importante, porque não só pode, de uma certa forma, canalizar os esforços, né, e abrir condições, como você falou, dessas integrações, né, com outros países, inclusive, os intercâmbios culturais, que podem realmente fazer com que o pensamento ele se irradie de forma tão positiva que num futuro próximo nós possamos chegar aquele que eu deixei no final, o país de todos. Né? O país de todos. A política e o dinheiro é primordial para qualquer sociedade, qualquer grupo étnico. A gente sabe que quem domina os Estados Unidos é o judeu, que ele vem com dinheiro. Quer dizer, então, nós estamos muito carentes dessa parte. Nós precisamos de empresários negros que pudessem alavancar isso aí. Na política, nós ainda estamos no candidato. Eu vou sair candidato. Mas não sabe que por trás ele tem que ter um partido, ele necessita ser um dos líderes do partido para dar oportunidade para outros negros saírem candidatos e outros negros galgar num posto público, político, que foi o avanço nos Estados Unidos. A luta deles nos Estados Unidos, aí na pessoa de Martin Luther King, é isso? O Walter pode até falar até melhor, que ele é uma pessoa que viajada, quer me levar, falta um pouquinho para essa igualdade financeira, mas a gente percebe que o negro americano, a defesa dele, o grau que ele conseguiu foi muito mais avançado. Claro que, vamos dizer também que o negro veio de uma África um pouco mais lá para o leste, mais perto lá do Líbano, mais perto da Líbia, né? Então, houve uma história que fez com que eles viessem com mais condições de cobrança, mais uma abertura de conhecimento. E o nosso negro não, veio mais para cá, mais, vamos dizer assim, mais Nigéria, mais Guiné-Bissau, que ainda, até hoje, ainda é ditatorial. Até hoje, vive em vilas e vive em guerras que não se admite mais. E a gente até acompanha. Até hoje, a fuga que você até tinha comentado, para países da Europa, através, e realmente já não é na escravidão, é fuga mesmo. Fuga da miséria, para poder, e chega na Itália, como chega nos países europeus. Em busca das necessidades básicas. Da necessidade básica. A dignidade humana. Que foi a diferença nossa. Mas eu vou dar uma abertura aqui, para que o Walter, o negro rico para alguma coisa pro negro pobre. Brincadeira, claro. Claro que é brincadeira. Rico de saúde, né? Isso é muito importante. Dividem a mesma feijoada, né? Mas realmente a luta do negro americano foi muito diferente, né? A gente lembra dessa época dos anos 60, época da segregação racial, porque lá o negro tinha que andar numa calçada, o branco em outra. O banheiro do negro era aquela vergonha, aquela imundície. Nos ônibus o negro tinha que andar no fim do ônibus de pé, tudo separado. Então houve uma luta, e nessa luta houve uma participação de uma pessoa que eu sempre admirei. Para mim foi o grande nome da história da luta pelos direitos iguais, pela paz, que foi Martin Luther King Jr. Então eu lembro quando eu era garoto que eu estudava num colégio americano e já ouvia falar de Martin Luther. Eu sempre falei, quero conhecer essa pessoa. E quis o destino que em 96, na época das Olimpíadas, eu tive o prazer de acompanhar as Olimpíadas e foi justamente na cidade de Atlanta. Foi uma maravilha para mim conhecer o berço
onde nasceu Martin Luther King. É uma coisa bem diferente do que acontece no Brasil. Eles preservam toda essa cultura. Tem um memorial Martin Luther King, onde ele está enterrado, a casa que ele viveu. Quer dizer, coisas que a gente sabe, sente essa falta aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós também tivemos pessoas que lutaram, como Abdias Nascimento, em Santos Esmeraldo Tarquínio, mas a preservação dessa cultura, dessa imagem, não é como deveria ser, entendeu? E teve muita parte da história que foi queimada também. Justamente, né? A história foi queimada, como o Décio comentou isso aí, né, Décio? Então, ele achava que isso foi uma marca negativa na história do Brasil. Então, Rui Barbosa queimou tudo que falava sobre a escravidão no Brasil. Então, eu acho que, voltando à luta americana, você vê atualmente o que aconteceu em Baltimore, uns policiais brancos que agrediram um rapaz negro, puseram ele num carro de polícia, quebraram a coluna do rapaz, o rapaz chegou morto no hospital. Mas o povo foi à luta, fez todo aquele movimento e hoje os policiais brancos estão presos. Então, a coisa não se consegue com facilidade, consegue com luta, mas lutar, sim, como disse Martin Luther King, eu tenho um sonho, lutar pela paz, é isso que a gente quer fazer aqui no Brasil, então nós lutamos pela paz. Existe um filme muito interessante que até recomendo ao público sobre esse tema, chamado Mississippi em Chamas, não sei se chegaram a ver, em que mostra exatamente essa realidade nos Estados Unidos, né? Da discriminação racial que existia ali, fantástica, e que por luta, por uma concentração de esforços, ao final resolveram e condenaram as pessoas que realmente eram criminosas e faziam aquela discriminação naquele momento. Me parece que um trabalho dentro dessa mesma linha, né, de concentração de esforços, né, na união das entidades representativas, eu creio que isso vai chegar um momento em que nós vamos ter muita alegria em poder dizer definitivamente que o Brasil é um país de todos, não é isso? Não tem dúvida, doutor. E assim, como a gente sempre se lembra, nós necessitamos ter uma participação através de filme, através do cinema, que nós precisamos avançar mais. O negro tem que avançar, mas na cultura, na autêntica cultura. Nós estamos bem na música, mas há uma diversidade maior para a gente poder mostrar e o cinema é uma ferramenta muito grande para poder a gente difundir, divulgar a nossa arte e a nossa sofrência, né? Sofrência. Eu devo adiantar a vocês o seguinte, ao público, que o nosso programa ele tem se posicionado sobre esses temas e nós somos absolutamente favoráveis às questões das cotas, né? Em algumas oportunidades em programas anteriores já falamos sobre isso e realmente achamos que é um avanço exatamente dentro dessa possibilidade da implementação de ações positivas que levem ao encontro daquilo que vocês lutam e que todos nós lutamos, né, para que tudo seja resolvido e essa história tão triste do nosso país nunca será esquecida, mas pelo menos será compensada por um país muito mais justo, mais humano, em que todos estejam integrados. Queria só esclarecer também um detalhe interessantíssimo, porque o mesmo problema que nós temos, que eu digo assim, os negros que discutem nosso crescimento e participação aqui, são os mesmos problemas que outros países como os Estados Unidos, os negros de lá têm. Porque nós temos aquelas pessoas que são mais moderadas, mais calmas, mais tranquilas, e nós temos também pessoas do movimento negro que são mais radicais. Há até essa necessidade, sabe, das duas partes, da discussão mais agressiva, mais avançada, e daqueles que vêm por trás tentando ver o caminho. Isso é natural.
Não é só em termos da raça negra, como é em todas as raças e em todas as comunidades, em todos os movimentos. Existem essas duas partes. Mas as duas partes, ela tem um objetivo só. É a estabilidade do negro na sociedade brasileira. Uma tranquilidade de padrão de vida. E não essa dificuldade de você alcançar alguma coisa que outros povos alcançam com uma certa, não digo facilidade, com uma condição melhor. Então, tudo para o negro é realmente difícil. Vamos analisar pelo lado da segurança pública. A abordagem do policial, ela é diferenciada. Em termos do negro e em termos de outra pessoa. Aí vai dizer o quê? É o policial que é grosseiro, ignorante? Não. A orientação já vem de cima. Quer dizer, então o aspecto vê o negro, acha que o negro já não tem aquele com um chapeuzinho na cabeça ou com trança, ele não sabe que aquilo é uma história. Por que o negro ele tem uma trança ou a negra ela tem o cabelo calapinho? A história é o orgulho dela. Não é que ela quer o visual dela tem que ser alisadinho. Quer dizer, então tudo isso faz parte de uma educação. E essa educação que a gente tem brigado para que acabasse com esse tipo de abordagem. Tem abordagem, mas de igualdade. Tem uma agressão, mas de igualdade. Assim como ele deu exemplo dos Estados Unidos, nós acontecemos diariamente aqui. Sabe, nós temos uma imprensa já um pouco mais esclarecedora, que ajuda muito, sabe o que acontece. Hoje, qualquer agressão ao negro, a imprensa, ela sabendo, ela divulga. Não é amordaçada, como tínhamos muitos anos atrás, não sei muito longe não, pouco tempo atrás. Então, nós estamos avançando. Precisamos mais. Para isso a gente tem que ter a colaboração também das pessoas, da sociedade de modo geral. E nesse aspecto, Décio e Walter, nós colocamos o nosso programa à inteira disposição do movimento, da Fundação, para quaisquer outras questões que vocês queiram colocar, outras oportunidades estejam aqui presentes, para o esclarecimento à população, ao nosso público telespectador, que está certamente ávido para receber informações tão preciosas como aquelas que vocês trouxeram aqui para nós. Mas, como eu sempre digo, o nosso programa é um pouco curto, não é? Ele não é suficiente, às vezes, para nós falarmos sobre todas as questões, mas certamente muitos pontos importantes foram aqui abordados e o público ganhou com isso. Vamos encerrando o nosso programa. Nós gostaríamos que se despedissem do nosso público telespectador. Doutor Hélio, eu agradeço essa oportunidade, foi muito importante para mim poder falar sobre a nossa comunidade, a nossa raça. Então, eu só tenho que agradecer. E estou à disposição, sempre que precisar de mim, pode contar, tá? Obrigado a todos. Muito obrigado. Doutor Hélio, Adriana e doutor Gerson, que está no suporte, está por trás das câmeras. Nossos agradecimentos numa data tão importante para a história que é o 13 de maio. E a oportunidade de a gente se colocar. Agradecer ao público que teve a paciência de estar nos ouvindo. E a gente espera ter mais vezes para discutir esse assunto, que é a história nossa, né? E assim como colocou o doutor Gerson, a história, ela houve um avanço. Hoje a punição é um crime inafiançável, sabe? É uma agressão ao negro, a lei que fez com que a gente nos seja protegido. A gente não quer nada diferenciado, a gente quer uma igualdade. Para isso, o instituto que nós temos, e aí está o telefone para quem fizer algum contato, as entidades que nós temos aqui na Baixada, faça com que a gente tenha uma mesa de discussão para um crescimento do negro na sociedade, tanto na política, na educação e de modo geral. Obrigado, doutor Hélio, obrigado, Adriana, doutor Gerson, e a equipe está trabalhando, e até a próxima. Um abraço. Adriana? É uma honra muito grande estar ao lado de duas pessoas grandiosas que na liderança aí dessa comunidade de vocês. Dizer também que é um orgulho muito grande, nós temos o William, um lindo negro, mas ele não quer aparecer nas imagens, está sempre por detrás das câmeras. Dizer que é um prazer imenso estar ao lado dele, que é uma pessoa que consegue interagir bem com a gente e fazer a produção desse nosso programa. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa. Bem, antes de partir, gostaria de deixar um convite a todo o nosso público telespectador para que amanhã sejamos todos solidários na comemoração
do dia 13 de maio, o dia da libertação dos escravos, negros e brancos, irmanados num só pensamento, de que o país é um país de todos. Um grande abraço a todos, prometendo voltar no próximo programa.